Deus abençoe os nossos internautas que estão nos assistindo agora pela manhã ou qualquer horário durante o dia, né? Que Deus possa estar falando com cada um de nós nessa manhã. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical das Assembleias de Deus de Guarulhos, Ministério de Madureira. E para tanto vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, suplicando a sua bênção nessa manhã sobre cada um de nós. Pastor Dal, vem orar conosco. Bom dia, irmãos, Pai do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, glorificado para sempre é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estar na Tua presença nessa manhã. E obrigado por estar aqui, Senhor Deus, para Te louvar, bendizer e enaltecer o nome que é sobre todos os nomes. Nessa manhã que o Senhor preparou, estaremos aqui louvando o Senhor, o Pai, e aprendendo a Tua palavra nessa manhã. Abençoa o professor que vai ministrar os nossos corações e continua conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 244. 244. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para fazermos a leitura de nossa lição de hoje, não é? A lição de número 2. A igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto.
Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14 e 26. Vamos repetir o texto áureo? Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. O texto de referência encontra-se no Salmo 122, versículo 1 até o versículo 9. E vamos ler conjuntamente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Grande Deus e soberano Pai, te louvamos, te bendizemos nesta manhã, Senhor, em que estamos aqui reunidos para aprendermos a tua santa palavra, Deus querido. Vem falar conosco através da tua palavra. Usa o teu servo, pastor Osiel, que estará nos transmitindo, Senhor, nesta manhã, Senhor, esta bênção, ó Deus santo de amor e misericórdia. Fala, Deus, aos nossos corações. Nos abençoa, Senhor. Faz-nos entender, ó Pai, a importância de estarmos unidos e reunidos em Ti, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Santo e Eterno Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Reverendo Osiel, a classe é toda sua. Amém. Obrigado. Revista. Meus irmãos, quem estiver sem revista e deseja ter a sua, ainda temos bastante revista aqui. O nosso bispo Donizete, já subiu de posto, né? Uma bênção, né? Ou não, né? É uma brincadeira, viu, meus irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? A você também que está em casa. Que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa manhã. Essa manhã, meus irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre um tema bem importante para a nossa vida e também a vida da igreja, né? É um tema, além de relevante, é um tema essencial para todos nós. Hoje nós falaremos sobre a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto, né? Ou seja, em outras palavras, meus irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Amém? Você crê nisso? Acredita nisso? Nós somos a igreja do Senhor. A pergunta é, qual a importância da nossa adoração comunitária? Qual a importância da nossa adoração coletiva? Qual a importância da igreja se reunir em culto, né? Uma outra pergunta é por que cultuarmos? E qual a importância do culto para nós? Esse é o tema da aula de hoje. Vai falar de uma adoração comunitária. Porque nós temos uma adoração individual, que é entre eu e Deus, Deus e eu. Muitos chamam essa prática de devocional, outros vão chamar de hora silenciosa. Cada igreja tem o seu costume, né, de ser chamada essa adoração individual entre eu e Deus, Deus e eu,
de alguma coisa. Alguns chamam de café com Deus, né? Mas assim, a maioria de nós chamamos de devocional. Essa é a adoração individual, onde nós somos chamados à presença do Senhor todos os dias, ou pelo menos regularmente, para nós colocarmos em ordem o nosso mundo interior, nosso relacionamento com Deus, para ficar ali um relacionamento mais pessoal, íntimo com Deus, mais próximo de Deus. Essa é a adoração individual. Não há como acontecer uma adoração coletiva se a nossa adoração individual não estiver em dia. Porque os elementos do culto, da adoração coletiva, se nós não estivermos em uma regularidade devocional, parecerão estranhos, ou nós ficaremos estranhos diante da adoração coletiva. Porque na adoração coletiva é muito mais fácil da gente se distrair, por exemplo. Nós podemos participar de um culto e nós ficarmos o tempo quase que inteiro distraídos. Não prestarmos atenção no culto, não participarmos dele. Ouvirmos a palavra, mas não ouvirmos, sabe aquela coisa de ouvir, entrar aqui e sair por ali? Não guardarmos. Nós podemos estar assim distantes dos louvores, não entrarmos em um clima de adoração, né? A gente entrou no culto desligado, sai do culto desligado, né? Como aquele indivíduo que a esposa estava doente, e a esposa, quando ele chegou em casa do culto, ela perguntou: "Ô, meu bem, tudo bem?" "Tudo bom. E aí, hoje, qual texto foi lido, né, lá na leitura oficial? O que o pastor pregou?" Ele falou: eu acho que na leitura lá oficial o pastor leu sobre, né, que Jesus era músico, falou que ele tocava esquife, alguma coisa assim, né? E a esposa falou: "Senhor, né, vou ter que..." O que acontece, né? Ou seja, o rapaz entrou. E qual foi a pregação? Eu sei que o pastor pregou lá, né? Não lembro direito o que ele falou. É um indivíduo que vai para a igreja totalmente distraído, desligado, continua desligado e sai do culto desligado. Ele não sabe o que foi falado na leitura oficial. Ele não sabe o que cantou, por que cultuou. Ele não sabe o que é culto, o valor do culto. E às vezes, meus irmãos, a rotina pode fazer isso conosco. A gente pode vir à igreja e participar do culto sem nenhum propósito. E a gente ir embora sem nenhum propósito. Parece que o culto não aconteceu. E a gente vai perceber aqui hoje que o culto é muito importante para Deus. Aliás, o Senhor Deus estabeleceu o culto. Não é uma coisa criada pelo homem, é uma necessidade do homem, que o Senhor Deus ordenou que essa atividade do seu povo fosse cumprida cabalmente, né? E ele colocou ali algumas questões importantes para a gente ver sobre o culto, né? E é importante, meus irmãos, nós começarmos entendendo algum significado. Quando nós falamos de culto, nós falamos também de adoração, a adoração coletiva, a nossa adoração comunitária. E é importante, o que é adoração? No Antigo Testamento, meus irmãos, adorar significava o ato de curvar-se. O verbo no hebraico diz respeito a isso. O ato de curvar-se e prostrar-se ante a majestade e grandeza de Deus, com muita reverência, temor, amor, porque adorar significa venerar extremosamente, amar extremosamente, devoção e culto. Então, assim, o ato de adorar para o povo judeu, o povo de Deus, Israel, era algo muito sagrado, sagrado por demais, assim. E quando eles estavam diante da presença do Senhor, fosse no santuário ou no templo, posteriormente, eles não entravam no templo ou no santuário de qualquer jeito. Eles tinham tamanha reverência, só do ato de adorar ao Senhor era o ato deles curvar-se. Eles faziam isso prostrados, curvados diante de Deus,
porque eles tinham consciência da majestade de Deus, da grandeza de Deus, e eles faziam isso em atitude de reverência, temor, amor, muita devoção. Eles entravam com o coração pronto para isso, até porque se eles não entrassem com essa motivação, era possível que eles nem saíssem de lá. A coisa era mais estreita. E eles prestavam um culto a Deus com muita reverência, né? Com muita veneração, com muito respeito ao Senhor. Será que falta isso a nós hoje? Não responda não, só pensa. Só pensa. Adorar também, meus irmãos, ou adoração, é a atividade de glorificar a Deus. É a atividade de glorificar a Deus em sua presença. Porque nós vamos ver que o culto, nós estamos diante da presença do Senhor. O Senhor se faz presente no culto. E não é porque Ele é onipresente, né? Ele está presente em todos os lugares, mas Ele se faz presente de uma maneira especial. É diferente. O culto não é uma manifestação da onipresença do Senhor. É mais que isso. É manifestação da presença do Senhor em termos de relacionamento, em termos de bênção, em termos de presença mesmo, que Ele veio para abençoar, para ouvir. Ou seja, Deus está presente, atento à nossa adoração, porque Ele se agrada da adoração dos seus filhos. É muito interessante. Deus criou essa atividade também para isso. Então, assim, adoração, em outros termos, é a atividade de glorificar a Deus em sua presença, com nossa voz e nosso coração. A gente não tem como entrar para adorar, gente, em uma adoração coletiva ou comunitária, sem coração. Só com a razão. É claro que precisa da razão. Romanos 12, 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, né, em sacrifício vivos. E aí, porque é o culto racional, ele vai dizer, existe a razão na adoração, mas você não pode entrar só com a razão, ou não pode ser só estereotipada a adoração. E é o risco que a gente corre quando está na adoração coletiva, porque eu posso burlar um semblante de devoção, eu posso burlar no momento do louvor, eu posso levantar a mão no momento da oração, mas meu coração pode estar distante dali. Sim ou não? Nem sempre a gente chega assim tão pronto para a adoração. Às vezes a gente está aqui, a cabeça não está, e o coração ainda está mais que longe. E quando fala do coração, a Bíblia fala do homem interior, de todo o homem interior. Eu preciso estar de forma integral na adoração coletiva. Esquecer preocupações, estar com o coração voltado para isso. Eu preciso ter essa consciência de que eu estou na presença de Deus e ali eu vou glorificar a Ele. E aí a adoração coletiva, meus irmãos, não tem a ver só entre eu e Deus. É eu, Deus e meus irmãos. Então, há que se ter uma sintonia, né? Um sincronismo, uma conexão. Né? A vida da adoração coletiva tem muito a ver com isso. Então, eu preciso chegar com o meu coração. É o meu interior que precisa estar pronto para adorar a Deus. Não é só minha voz. É mais do que isso. É uma atividade que vai partir... não é uma atividade estereotipada, mas é uma atividade interior que parte do fundo do meu coração. Por isso que, quando a mulher pergunta para Jesus, a mulher samaritana, Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Se a gente perceber a palavra, não é espírito com letra maiúscula de Espírito Santo, é espírito com letra minúscula. Ou seja, se Deus é espírito com letra maiúscula, né, nós devemos também adorar Ele em espírito, de todo o nosso interior. Com nossa atitude voltada totalmente para Deus, com nosso coração inteiramente para Ele. Porque nós somos dele, somos ovelhas do seu pasto. Ele é o nosso pastor. Então a gente chega com o coração pronto diante da adoração. Se a gente não vem com essa consciência, gente, é mais um culto. Isso é bem sério, né? É mais um culto que você participou. Uma reunião qualquer.
Aliás, às vezes a gente está trocando culto por programa, né? Ou não seria culto, né? Eu vim, só passei. Eu só passei. Entendeu? Exatamente, eu não participei daquele culto. Eu apenas, né, assisti. Eu fui um telespectador. Um culto não é um espetáculo, né? Um culto é uma atividade que a gente faz diante da presença de Deus, com todo o nosso interior. É mente, sim, mas é coração. E diz respeito também a comportamento, a atitude, né? Também. Nós veremos isso. Então, notemos o seguinte, meus irmãos. A adoração, né, não envolve só música. Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender. A gente, não, agora é o momento de adorar a Deus. A adoração envolve muito mais que música. A música faz parte da adoração. O louvor faz parte da adoração. Mas não é o total da adoração. A adoração, meus irmãos, envolve devoção, envolve culto, envolve louvor, mas também envolve oração, envolve celebração, né? Quando eu celebro a presença do Senhor. Envolve palavra, porque no culto eu ouço a palavra e me comprometo a guardar a palavra e cumprir a palavra. E sou edificado pela palavra. Envolve o uso dos dons, porque o texto áureo que a gente leu fala isso, né? Um chega com salmo, o outro chega com línguas, o outro chega com interpretação. Ou seja, envolve o uso dos dons, a participação coletiva da igreja. E aí, gente, envolve também temor, porque eu preciso chegar diante de Deus com temor, com reverência, quebrantado. A ideia interior do coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Envolve glorificação. E aqui eu não estou falando só de aleluias e glória a Deus. Envolve uma percepção íntima de que eu estou no culto, junto com os meus irmãos, nós estamos prestando esse culto para glorificar ao Senhor e fornecer a Ele a glória devida ao seu nome. Porque Ele é Deus. Acabou. Se nós tivermos essa consciência, meus irmãos, de adoração, o nosso culto é outro. Aí o nosso culto faz um sentido mais bíblico, né? Agora, uma outra pergunta. O que é culto? Né? O que é culto? Adoração nós já definimos. E agora, o que é culto? E eu gostei do que o escritor colocou aqui na verdade aplicada. Posso pedir ajuda? A verdade aplicada define muito bem o culto, né? Vamos ver na nossa revista. O culto a Deus é uma celebração ao seu nome. Quando expressamos gratidão, adoramos pelo que Ele é e pelos seus atos poderosos em conformidade com as Escrituras. Olha que lindo, né, gente? Essa definição eu achei maravilhosa. É uma celebração do seu nome, do nome de Deus. Quando nós viemos ao culto, a gente vem para celebrar o nome do Senhor, né? Por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz quando a gente adora. A gente adora pelos seus atos poderosos, mas também pelo que Ele é. O Senhor é bom, né? O Senhor é majestoso, o Senhor é rei, o Senhor é criador. O Senhor é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E a gente poderia falar muito aqui do Senhor. Ele tem muitas qualidades, muitos atributos. Então nós cultuamos por aquilo que Ele é, em essência. Né? E nós também adoramos pelos seus atos poderosos, pelo que Ele faz. E aqui entra as ações de graças. Né? Aqui entra a gratidão. Quando a gente vem para o culto, a gente também vem para agradecer a Deus por tudo que Ele faz e fez por nós e continuará fazendo. Né? Se a gente vem diante da majestade do Senhor e o Senhor é santo, a gente faz isso com reverência e temor. Logo, nós viemos diante do Senhor para pedir perdão dos nossos pecados, para confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Ou seja, o nosso culto é muito rico, gente. Né? Tem uma riqueza assim, né, assim, aumentativa, grandiosa. E uma coisa que eu acho muito interessante é que um ponto do nosso culto, especialmente da igreja sede, nosso pastor, ele sempre faz a leitura em que livros da Bíblia? Salmos.
no livro de Salmos. É muito interessante, porque o livro de Salmos era sempre lido na comunidade de Israel. Porque existem salmos de lamentação, confissão de pecados, de arrependimento, existem salmos de gratidão, ações de graça e tudo mais. Ter os salmos na liturgia dos nossos cultos é maravilhoso, gente. Primeiro, porque os salmos já são muito devocionais, já ajuda você a elevar os seus pensamentos em Deus, né? Já ajuda você a ter esse encontro com o Senhor. E os salmos são maravilhosos e há que se fazer, teria que se fazer, na minha opinião, parte de todos os cultos nossos, porque os salmos foram compostos para isso, gente, né? E aqui vai uma dica. Eu ia chegar lá, mas já estou adiantando um pouquinho. Os salmos, gente, era o inário de Israel, né? Hoje nós temos hinos maravilhosos, mas nós temos outros que não são tão maravilhosos assim, né? Porque com a indústria mercadológica, né, de consumo, muitos artistas, né, mesmo no meio gospel, né, fazem muita música para vender, para o seu sustento e assim por diante. Então cabe aqui um alerta: se o culto é voltado a Deus e deve elevar os nossos pensamentos a Deus, eu acho que nós precisamos repensar em louvores antropocêntricos, gente, que coloca o homem no centro, né? Aliás, não são só louvores, muitos convites nossos, ou até mesmo cultos, nós enfatizamos bastante as bênçãos de Deus. E Deus está aqui para abençoar, sem dúvida. Mas não é só isso, gente, não é enfatizar as bênçãos de Deus, é enfatizar o Deus das bênçãos. Porque nós corremos o risco, na sociedade que nós vivemos, das pessoas irem para o culto pelas bênçãos de Deus e não pelo Deus das bênçãos. Né? Eu vou para o culto para buscar. Né? E aí, talvez, as ideias das campanhas. Eu não sou contra campanhas, mas há que se pensar nisso. Por que está acontecendo várias campanhas nesta igreja, em tal igreja? Será que as pessoas vão às campanhas interessadas em buscar o Deus das bênçãos ou as bênçãos de Deus? Né? A gente tem que tomar cuidado com as inversões de valores, porque o culto não é para nós, gente. O culto é para Deus, feito por nós. Então, é Deus que precisa estar no centro e não o homem. É Deus que precisa estar no centro e não as bênçãos. Então, quando Deus criou o culto, né, e essa atividade tão maravilhosa, é para a gente render a glória devida ao seu nome. Nós veremos isso aqui, eu estou adiantando, mas nós veremos isso na palavra. Os salmistas dizem isso, Deus estabeleceu assim. Então, nós precisamos tomar cuidado. Não é que você vai ao culto e Deus certamente vai te abençoar. Mas a gente não precisa ir para o culto, ou não deve ir para o culto, com um propósito estrito de receber as bênçãos de Deus, mas de ter um encontro com Deus das bênçãos. Buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós sabemos que adorando ao Senhor, Ele certamente nos abençoará com a presença dEle, com as bênçãos dEle. Eu não preciso inverter isso. Eu preciso ir com a finalidade, o objetivo único de adorar ao Senhor. E Ele fará o que lhe apraz, né? Porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Vimos. A gente precisa sempre dar uma olhada nas letras, né, das músicas. É muito importante, gente. Nem sempre as paradas de sucesso é bíblico. Né? Às vezes, uma análise assim, a gente vai perceber que às vezes a gente está fazendo uma apologia a alguma coisa que a Bíblia nunca diz. Né? A gente tem 150 salmos na palavra do Senhor. Olha, são 150 hinos que dá para ser compostos. Não é verdade?
Existem hinos maravilhosos, né, gente? Tá? Esse cuidado a gente deve ter. Então, o culto bíblico é a devida resposta, um outro autor aqui coloca, das criaturas racionais à autorrevelação do seu Criador. No culto, o Senhor se revela. O culto honra e glorifica a Deus. Ok, meus irmãos? Então, esse é o sentido do culto, e é culto. Agora, vamos aqui ao primeiro tópico da lição, que o culto é relevante porque é bíblico. Vamos então para a Bíblia, já que o culto é relevante porque é bíblico, vamos ver isso na Bíblia. Vamos, meus irmãos, então a Êxodo, no capítulo 8, o verso 1. Êxodo, capítulo 8, verso 1. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir para que me preste culto. Muito bem. Os israelitas estavam lá sendo escravos de Faraó, lá no Egito. Quantos anos, meus irmãos? Vamos prestar os conhecimentos aí, José. 400 anos. É tempo à beça, hein? É muito tempo, 400 anos. Aí é muito interessante aqui. Deus chama Moisés, vocaciona Moisés e fala assim, ó, você vai lá, você vai tirar meu povo lá do Egito. Você vai chegar diante do faraó, vai dizer isso, isso e isso. A primeira reação quando Moisés chega diante de faraó, essa foi uma das primeiras falas, deixai meu povo ir. Mas no capítulo 5 ali do Êxodo, Moisés fala assim, ó, deixai o meu povo ir, amando do Senhor, para que eles vão e me festejam lá. Depois Moisés retorna a Faraó e fala assim, olha, deixai o meu povo ir para que eles vão lá e celebrem o meu nome com sacrifícios. Aí depois Deus muda. A partir do capítulo 8, não é que ele muda, ele acrescenta algo mais. Deus começa a falar do culto. Ele fala assim para Moisés, ó, você vai chegar a Faraó e vai falar, deixar meu povo ir para que vão e me prestem culto. E aí isso é repetido, meus irmãos, 1, 2, 3, 4, 5 vezes essa repetição é. É muito forte isso, porque Moisés estava diante do Faraó, do Todo-Poderoso da época, onde reinos se prostravam, e ele fala assim, olha, o meu povo vai deixar de prestar honra devida ao seu nome, e eles vão prestar honra ao meu nome. E eu vou mostrar que eu sou maior que os seus deuses aí do Egito, porque eu sou o único Deus, o Deus verdadeiro, o Yahweh. E o meu povo vai prestar culto para mim lá. Isso era muito forte para Faraó. Por que os irmãos acham? É claro que Deus endureceu o coração dele, mas por que os irmãos acham que Faraó disse, não, esse povo não vai mesmo, não vai prestar culto para esse Deus, eles têm que prestar culto às divindades aqui do Egito e a mim. Né? Não é esse Deus aí. E Deus vai fazer todos aqueles milagres que a gente conhece, das pragas, para mostrar isso. Mas, gente, olha aqui, o povo de Israel, uma das finalidades para eles saírem daquela terra e ir para uma terra que manava leite e mel, era para cultuar ao Senhor. Era a finalidade primordial. Não era só para livrar eles da escravidão. Era para torná-los livres, para que eles pudessem adorar a Deus, cultuar a Deus. Olha, gente, como isso... A nação de Israel, quando começa esse povo, e Deus reúne eles em uma comunidade novamente, Deus os reúne com uma finalidade, de cultuar a Ele, de prestar culto a Ele. A relevância bíblica do culto começa aqui. Deus já estabeleceu isso para o seu povo, o povo de Israel. Né? E isso vai perdurar durante o tempo de Israel. Depois é muito interessante, quando eles se estabelecem ali, e aí a Bíblia vai gastar um bom tempo. A Bíblia, gente, usa 2 capítulos para falar da criação do mundo. Quantos capítulos a Bíblia usa para falar da criação do tabernáculo, de como deveria ser o culto, da dedicação do tabernáculo e tudo mais? 40 capítulos. Por que isso acontece, gente? Porque o culto é central para o povo de Deus. Deus dá
extrema importância para o culto, porque é na adoração comunitária que ele se faz presente e ele abençoa também o seu povo. Isso é importante para Deus, né? Muito importante. Ele estabeleceu isso em Israel. Vamos então aos Salmos, né, meus irmãos? Salmo 95, do verso 6 ao verso 7. E aqui a gente está vendo a relevância do culto. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Olha, gente, esse salmo é lindo, né? Porque fala de uma adoração que se prostra diante do nosso Rei, diante do nosso Deus, que é o nosso pastor, né? E nós somos ovelhas do seu pastoreio. Além dele ser o nosso Deus, ele é o nosso pastor, ele nos conduz a pastos firmes e verdejantes. Ele cuida de nós, ele nos abençoa, ele se faz presente. Olha, gente, isso, ele é o nosso protetor, né? Além de Senhor e Deus. 1 Crônicas, no livro de Crônicas, capítulo 16, verso 29. Olha o que o salmista Davi vai escrever lá. Aliás, 1 Crônicas 16 é um lindo salmo, né, davídico, quando ele está diante da comunidade de Israel, quando eles estão todos reunidos. 1 Crônicas 16, verso 29. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Olha, gente, aqui ele ressalta a santidade de Deus, a glória devida ao nome do Senhor. Ou seja, a adoração coletiva, gente, o culto, é relevante, porque é ordenado e encorajado pelo próprio Deus. Vocês percebem? Ela é ordenada. A adoração, gente, é algo ordenado por Deus. Dê a glória devida ao seu nome, porque é o único Deus que merece glória. Então, assim, é ordenada. Dai a glória devida ao nome do Senhor. Né? E aí é estimulada também, porque é encorajada. Vem, vamos adorar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, vamos nos prostrar diante da presença do Senhor. Então a adoração coletiva é encorajada e precisa ser encorajada por nós. Uma pergunta, dá para se fazer isso em casa, gente, somente? Não dá. A gente precisa estar junto ao povo de Deus, para que a gente possa adorar ao Senhor. É claro que existem pessoas que estão doentes, acamadas, não podem vir na igreja. Não tem problema nenhum, gente, seguir, ouvir o culto da internet, participar da internet. Aliás, a internet é uma bênção de Deus. O culto transmitido é uma bênção de Deus. Chega a lugares que a gente nem imaginava, chega a lares, muito. Mas a gente não pode... Tem pessoas que falam assim, não, agora que existe o veículo da internet, que eu posso só, né, lá assistir o culto de casa, para quem na igreja? Não vou mais na igreja, não. Dá para adorar a Deus de casa? Claro que dá para adorar a Deus de casa. Deus está em todos os lugares. Mas o culto, a adoração coletiva, é ordenada pelo Senhor. E aí, quando alguém toma essa decisão, ela fica fora do corpo de Cristo, gente. É o corpo de Cristo que adora, é uma adoração coletiva. O culto é uma adoração coletiva. Sair disso é você deixar de cumprir uma ordem de Deus lá do Antigo Testamento, que é a adoração coletiva. E também do Novo Testamento, porque Hebreus diz, né, o autor diz, não deixeis de congregar, que é costume de alguns. Já era costume naquela época, gente. Hoje, então, né? E aí a gente tem a questão muito triste dos desigrejados, né? Ou dos destemplados hoje. Que é um problema sério, que a gente precisa tomar esse cuidado, porque a pessoa vai ficando em casa, de repente ela está fora da comunhão, gente. Ela está totalmente avessa ao culto. Ela não consegue mais participar de cultos.
ela não consegue mais, porque ela perdeu essa rotina boa, né? Que é cultuar, que é adorar coletivamente. E o culto é eu, Deus e meus irmãos, né? Então, essa prática é muito importante, necessária. É ordenada e encorajada pelo Senhor Deus. Sim, meu bispo. Fala da comunhão com Deus e da comunhão com meus irmãos. Exatamente. Em casa eu não tenho a comunhão com meus irmãos. Uhum. Em casa eu tenho a comunhão com Deus, mas falta a outra parte. Que é os meus irmãos. Isso. Se eu digo que amo a Deus e eu aborreço o meu irmão, eu sou Mentiroso, né? Então, quer dizer, se eu estou num culto, que eu acho que faço em casa, meu culto sozinho, por quê? E os meus irmãos? Uhum. Qual a minha comunhão? Como está a minha comunhão com eles? Então, está quebrado. Por isso é necessário que o culto seja coletivo. Exatamente. Que a comunhão seja perfeita. Perfeita. O que o nosso irmão Everaldo disse é que o culto, a importância do culto e a relevância do culto também diz respeito aos meus irmãos. Se eu tenho comunhão com Deus, também preciso ter comunhão com os meus irmãos. No culto eu mantenho essa comunhão com Deus e também com os meus irmãos, porque eu adoro junto aos meus irmãos, né? É uma parte que eu iria chegar aqui. E a gente já adiantou. Deus abençoe. Ó, coisa boa. E a gente vai fazendo aí algo. No Antigo Testamento, meus irmãos, a adoração coletiva era central e prioritária para o povo de Deus. Era central, gente. Adorar a Deus coletivamente era central. O templo, gente, na realidade, posteriormente ao tabernáculo, né, foi criado o templo. Lembram-se disso, né? E o templo, na vida da nação de Israel, era central. Era algo central. Porque Deus estava no templo. Deus se revelava ali, no templo, né? O templo era o lugar da habitação de Deus. O tabernáculo também, antes do templo. É tão importante isso, meus irmãos, que depois que os israelitas foram para a Babilônia, né? E aí eles passaram lá, o cativeiro de Judá, do sul. Quando eles retornaram, uma das primeiras coisas que eles fizeram na volta foi a reconstrução dos sacrifícios, dos altares de sacrifício. E a segunda coisa foi a reconstrução do templo. Eles começaram a construir o alicerce. Foi uma das ordenanças de Deus para eles. Aí, o que aconteceu? Eles desanimaram. E o templo ficou parado, a construção do templo. Ficou parado 14 anos, só no alicerce. E eles investiram na vida deles, em construir casas belas, né? Ter profissão, se enriquecerem, tal. Eles cuidaram da vida deles. Aí Deus usa um profeta chamado Ageu. Qual que é? Gente, no capítulo 1, a primeira admoestação que Ageu dá a esse povo é o quê? Construam o templo, para que Deus seja glorificado. O culto é tão importante, meus irmãos, que inclusive Ageu vai dizer assim, olha, vocês estão ganhando muito, vocês estão semeando muito, mas vocês estão colhendo pouco, o que vocês estão ganhando é como se vocês colocassem em um saco furado. Não tem nem prosperidade mais diante de vocês, porque faltava o essencial, o culto, a adoração. Faltava Deus na vida deles. Percebe, gente? Era tão importante no Antigo Testamento, era tão central o culto e a adoração comunitária, que Deus até mesmo punia eles, né? Que Deus dava assim uma desajeitada na vida deles, né? Para eles acordarem e falar, puxa, eu preciso cultuar. Porque, gente, quem para de cultuar, para de prestar glória devida ao nome do Senhor. Para de até mesmo pensar em Deus, se dedicar ao Senhor. Para de ter esse momento sagrado diante do Senhor, né? Agora, vamos lá ver o que o salmista diz dessa parte central da vida de Israel, né? Desse culto aqui. Salmo 26, verso 8. Depois nós vamos para Salmo 84, verso 10.
Salmo 26, verso 8. Depois nós vamos para Salmo 84, verso 10. Eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Muito bem. Ele fala, puxa, eu amo ao Senhor. Eu amo ir para o templo e adorar ao Senhor, no lugar da habitação ali do Senhor. Porque ali eu consigo dar a glória devida ao nome do Senhor, e a glória do Senhor habita ali. Né? 84, verso 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Olha, gente, que lindo. Tá? Ele preferia estar na casa do Senhor. Vamos trocar aqui, gente, na igreja. Com a igreja ali. Com o povo de Deus. No templo. Para adorar ao Senhor. Né? Aquilo era caro para ele. Era rico. Era um momento de muito prazer na vida dele. Aqui a gente está falando do salmista, né? Davi, que foi rei, ele poderia estar em muitos lugares. Ele fala, puxa, mas eu prefiro estar com o Senhor do que naquelas reuniões intermináveis políticas, com gente me bajulando, porque eu sou rei. Não, eu prefiro estar nos seus átrios, Senhor. Mas vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias fora dele. Né? Ele gostava de estar na presença do Senhor. Tamanho era central aquilo para eles. Agora, no Novo Testamento, meus irmãos, a igreja primitiva também cultuava. A igreja primitiva começou, aliás, com um culto. Né? A descida do Espírito Santo, eles estavam em culto, em oração, aguardando isso. E aí o texto diz que depois, nós vamos ler agora, em Atos 2, do verso 42 ao 47... que eles se reuniam e prestavam cultos ao Senhor diariamente, meus irmãos, constantemente. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Na igreja primitiva, a celebração da ceia acontecia todo dia do Senhor, todo domingo. Todo domingo. E eles se reuniam diária e constantemente, fosse no templo ou fosse nas casas para cultuar. Tamanho era a importância que eles davam ao culto. Né? Era central. Então, no nascedouro da igreja, no nascimento da igreja, nós vemos a igreja reunida em culto. Regular e constante, meus irmãos. Isso é incrível. Atos 2, do verso 42 ao 47. Se você não leu a Bíblia essa semana, que passou, considere-se lida. Né? Olha que bem. Missão cumprida. Missão cumprida. Ele se dedicava aos ensinos dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha que bênção, né, gente? Que igreja abençoada. Será que a gente chega lá? Também, a igreja primitiva não era perfeita, tá, gente? Às vezes a gente coloca um mito assim, nossa, que igreja perfeita. Era não. Onde tem pecador não tem perfeição. É tanto que depois já tem Ananias e Safira, tem episódios assim que você vai ver que a igreja não era perfeita. Mas quando a igreja nasceu, olha que bênção era, gente. Havia comunhão, havia adoração, havia oração, milagres. O Senhor se fazia presente, havia missões. O Senhor salvava. Muitas pessoas eram... Essa era a prática do culto da igreja primitiva quando começou. E aí o texto vai afirmar que eles se reuniam diariamente e constantemente. Tamanho era aquela comunhão que eles tinham uns com os outros, com Deus. Tamanho era a alegria em adorar ao Senhor. Tá bom? Mas a adoração coletiva também continuou na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. Esse eu vou ler aqui, que é o texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para
edificação, para a construção da vida uns dos outros, para a bênção da vida um dos outros, para essa edificação como igreja do Senhor, né? Ou seja, aqui implica em uma participação, né, coletiva. Colossenses 3,16, para a gente encerrar aqui a ideia da relevância do culto bíblico. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus nos seus corações. Olha, gente, no culto, o culto também serve para isso. Para o aconselhamento mútuo. Para a edificação mútua um dos outros. Para nós participarmos cantando ao Senhor no nosso coração, em alegria ao Senhor, abençoando as vidas, sendo abençoado por Deus e prestando a glória devida ao seu nome. É importante o culto, sim ou não? Por isso que Hebreus fala, não deixeis de congregar, não deixeis de cultuar. Em outras palavras, de adorar na coletividade, tá bom? É interessante. Meu ministério de pregação e ensino, eu não fico triste por isso não, né, mesmo? Mas vai encerrar, viu, gente? Graças a Deus, vai encerrar, né? Quando a gente for para o céu, os pregadores encerrarão seus ministérios. Até porque, né? Quem vai estar lá é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Quem vai querer ouvir uma palavra do céu? Vai querer ouvir de Jesus. Jesus pregar no culto, né? Quem vai querer ouvir meu testemunho? A gente vai querer ouvir o testemunho de Noé, não é verdade? Ele não foi livre de uma enchente, foi livre de um dilúvio. É uma brincadeira. Mas o ministério de pregação vai se encerrar, até porque nós vamos estar diante do Senhor Jesus. Qual a única atividade que vai continuar, gente? Apocalipse 4, 5, 7, 11, 15 e 19. O culto. A adoração coletiva, feita por gente de todas as tribos, línguas, raças e nações, que se ajuntarão com milhares de anjos e clamarão e adorarão ao Senhor Deus toda a eternidade. Se você abrir em Apocalipse, uma das primeiras coisas que a gente vai ver é isso, gente. A adoração coletiva nunca terá fim. Ou seja, nós somos uma comunidade adoradora, hoje na presença de Deus, e seremos eternamente, gente, ao longo de toda a eternidade. Se a gente não treinar aqui, será que no céu a gente vai ter toda aquela devoção para, né, diante do Senhor? Se aqui a gente não tem a alegria de estar na presença do Senhor, será que no céu também a gente vai ter? Eu não queria entrar nesse Ou seja, a gente precisa, né? Porque assim, toda atividade espiritual, gente, principalmente cultuar, é uma disciplina. Implica em um horário de começo, implica em uma concentração, implica a voz e o coração, implica em um entusiasmo, implica em ter esse propósito. Toda disciplina, gente, é difícil. É fácil você acordar cedo e vir para a EBD? Se você falar que é fácil, me comunique, por gentileza. Mas não é. Tudo, gente, que a gente vai fazer enquanto povo de Deus implica em sacrifício. Implica em sacrifício, né? Eu até levei um susto. Que bênção, irmão. O irmão chegou. O irmão chegou agora, gente. Mas chegou. Está aqui. Foi muita luta, mas chegou. E chegou testemunhando, proclamando, né? Mas por quê? Tudo que implica... É como orar, gente. Manter uma vida regrada de oração e ler a palavra constantemente implica, gente, em disciplina. Cultuar também implica em disciplina. Tudo que implica em disciplina, a gente tem dificuldade. Mas é preciso.
Porque ser disciplinado vai nos levar a lugares, né, que a gente não imaginou. Manter a gente assim, ser assíduo no culto é uma disciplina, né? Culto começa às 6h30, né? Chegar no horário é uma disciplina que implica em começar a se arrumar às 16 horas para algumas casas. Outras 15 horas, tem criança, a criança, né, leva uma hora, a mãe se dedica ali. É toda toda uma questão de organização do tempo, né? É quase uma logística, né, digamos assim, para algumas famílias, porque implica em disciplina. E a gente precisa disciplinar o nosso coração para adorar a Deus. Senão o nosso coração vai estar adorando outras coisas que não Deus. Nosso coração precisa ser treinado para adorar. E é uma atividade que começa agora, gente, quando nós somos salvos. E durará toda a eternidade. E a Bíblia diz, quando adoramos aqui, nós nos unimos também à igreja triunfante, gente. Porque nós somos a igreja militante, mas existe já uma igreja triunfante que o Senhor já levou. Eles estão lá no céu e eles também adoram ao Senhor, né? E continuarão isso eternamente. Ou seja, aqui eu gostei de uma frase, gente, de um escritor, que ele coloca assim, ó, no Novo Testamento, a adoração não era um tempo separado na vida diária. Ela era a própria vida diária. A adoração era a própria vida diária. Era um estilo de vida. Eles não deixavam de adorar ao Senhor, seja com a sua vida, com a sua voz, com o seu coração, coletivamente ou individualmente. Agora é importante a gente dizer aqui, né? O escritor vai citar um pouquinho, e eu queria ressaltar. A nossa adoração, meus irmãos, precisa ser coletiva, mas não está atrelada ao templo. Ou seja, nós não podemos... isso é muito delicado, porque nós pensamos assim, puxa, eu vou adorar a Deus na igreja. Quando a gente pensa na igreja, nós pensamos nesse templo aqui, das 4 paredes. Essa não é a ideia. A reunião da igreja é junto, é eu, você, que adoramos ao Senhor. Nós juntos somos templos do Senhor. Por quê? No Antigo Testamento, Deus estava no lugar. No Novo Testamento e na Nova Aliança, que é o que a gente vive hoje, a Nova Aliança, Deus está em nós e no meio de nós. Deus não está atrelado a essa igreja. Deus está atrelado a nós, que somos a igreja do Senhor. Está claro isso, meus irmãos? Portanto, gente, não são os objetos que são ungidos, né? Vamos supor, alguém vai abrir uma igreja, né? E aí ele procura um salão, e aí tudo que ele comprar, desde o púlpito aos instrumentos, ele tem aquele costume de ungir, né? Então ele compra, unge. Então ele fala, esse aqui está separado para o serviço do Senhor. Embora seja uma prática até bonita, mas é uma prática veterotestamentária. Porque os objetos e as coisas eram consagradas no Antigo Testamento ao Senhor. No Novo Testamento, na Nova Aliança que nós vivemos, pessoas são consagradas ao Senhor. Pessoas são usadas pelo Senhor. A consagração são de pessoas e não de coisas. Porque o Senhor não habita no meio de coisas, Ele habita nas pessoas. Por isso que o Espírito habita em nós. E Deus se faz presente quando nós nos reunimos como igreja. Quando nós vamos embora, Deus está presente por Ele ser onipresente. Mas a sua presença abençoadora estará presente quando a igreja estiver reunida. Porque onde um ou dois, né, se reunirem, ali Ele vai estar no meio dele, a ideia de igreja, de pessoas. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Não é o templo que é importante, porque no Novo Testamento e aqui na Nova Aliança, quem que é o templo do Senhor? Nós somos o templo do Senhor. A igreja é o templo do Senhor. Então esse cuidado a gente precisa ter, porque senão a gente fica assim na mente, não, qualquer lugar da igreja é um lugar sagrado. O púlpito é o santo dos santos.
Aliás, eu já ouvi muitas pessoas pensarem assim, no Antigo Testamento, se fosse na fórmula veterotestamentária, sim, mas no neotestamentário, não. Pós o Novo Testamento, não, gente. Na Nova Aliança, não. O púlpito não é santo, porque quem são santos? Quem é santo? As pessoas são santas. Não é o lugar. Por isso que Jesus fala assim para a mulher samaritana, não é aqui nem em Jerusalém que vocês vão adorar o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Né? Jesus mudou a ideia, tá bom? Mas a reunião da igreja continua importante. Se a igreja tem um prédio para se reunir, e a igreja se reúne lá, a reunião coletiva da igreja, a adoração comunitária, os cultos são importantes, necessários e essenciais para a vida espiritual da igreja do Senhor. Amém? É só um adendo aqui, tá, meus irmãos? O culto também é relevante, e aqui eu não vou gastar tempo, porque nosso presbítero Everaldo já... Olha, eu queria ter colocado o microfone lá, ele já falou tudo. O culto é relevante pela comunhão com Deus e com os irmãos. Os irmãos concordam com isso? É no culto que a gente estreita o relacionamento também com os nossos irmãos, né? A adoração comunitária também implica em comunhão com Deus e uns com os outros. E o escritor coloca até aqui, gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Ninguém vive o evangelho sozinho, gente. Nós precisamos uns dos outros. Né? Agora, vamos ao final aqui. Agora a pergunta é para você, de casa, para os irmãos que estão aqui. Algumas provocações. Estou brincando. Deixa eu perguntar. Quais elementos fazem parte do culto cristão, meus irmãos? A gente vem para o culto. Nós sabemos que existe uma liturgia de culto, uma programação, né? Do culto. Quais elementos fazem parte do culto cristão? Diante de tudo que a gente já expôs aqui pela Bíblia e conversamos. Palavra, oração. Palavra. Os irmãos concordam que a palavra precisa fazer parte do culto? Muito bem, se nós temos... Olha que legal, agora vamos pensar aqui. Se nós temos 2 horas de culto, normalmente é assim, nosso culto dominical, em qualquer igreja. Se a palavra é importante, nós aprendemos isso na aula passada, na verdade, que falou sobre a palavra. Quanto tempo aí a gente deveria deixar para a palavra? E nós estamos pensando em todos os cultos, gente. Não estamos pensando estritamente aqui, tá bom? Em um culto a Deus, quanto tempo, os irmãos... Um culto de 2 horas, quanto tempo, mais ou menos, a gente deixa para a palavra? Um pouquinho, maior que eu não vou. 40 minutos, é um tempo bom? Mais ou menos, 1 hora? Muito bem, a pregação... qual que é o ideal? Colocá-la ela logo no começo, como algumas igrejas fazem, no meio ou no final? Nós estamos só pensando aqui, tá, meus irmãos? Não estou falando, nós não estamos mudando nada. Cada igreja tem a sua liturgia. Nós não estamos impondo regras, apenas conversando, tá bom? Né? Pregação ali logo no começo. Tem igreja que é assim, meus irmãos. Pregação é logo no começo, depois vem os louvores. Isso, o começo não seria bom, o irmão está falando, porque muita gente chega depois. Né? Às vezes chega atrasado, às vezes veio no trabalho, às vezes pegou um trânsito, mora longe. Aí não vai entender a palavra. Muito bem, se chegar na metade. Tá bom. Mas... todo mundo cumpre essa primazia à palavra de Deus, todos os cultos? Não. Se você, por exemplo, tem 10 ministérios para louvar ao Senhor naquele culto, quanto tempo vai ficar para a palavra? Não é verdade, gente? E aí você chega assim para o pregador ou para o pastor, né, e fala assim, pastor, só 15 minutos, tá, de palavra. Não, mas eu sentei aqui, eu ouvi 1 hora e 45 os louvores. 15 minutos. E prega, extrapola o tempo e tal. Mas, meus irmãos, percebe, a prioridade que a gente dá para a palavra implica também
Em quanto tempo do culto a gente vai reservar para a palavra? Isso é importante. É uma importância. Uma igreja que dá um bom tempo para a palavra, está dando relevância à palavra de Deus naquele culto. E está mostrando a palavra de Deus é importante no culto e essencial para as nossas vidas. Outra pergunta. O que mais faz parte do culto? A palavra, certo? Palavra. Os cânticos, muito bem, né? O cântico ou os louvores. Que cuidados nós devemos ter com os louvores na adoração comunitária? Que eu não estou falando de estilo, meus irmãos, porque cada igreja tem um estilo de ser, né? Um é mais sacra, outro é mais jovial. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas em termos de letra, é importante cada regente, cada ministro de louvor, cada pessoa que for analisar a letra da música ou não. Especialmente as contemporâneas, né? E aqui eu tenho uma reclamação, viu, maestro Márcio? Nós evangélicos, nós costumamos taxar as músicas mais tradicionais como mais antigas, e nós vamos tirando do nosso repertório as músicas mais tradicionais, por a gente achar que passou o tempo, que são antigas, e a gente vai descartando músicas muito boas, meus irmãos. Excelentes, de excelentes letras. O meio secular já não faz isso. Para o meio secular, os grandes artistas que passaram no passado sempre serão eles. E eles sempre vão venerar esses artistas, bem como suas músicas. E nós simplesmente descartamos. Se nós pegarmos, né, o inário, por exemplo, a própria harpa cristã, nós temos belíssimos hinos, meus irmãos. O próprio cantor cristão, né? O coro sacro, né, que é um... E a gente simplesmente descarta algumas músicas de letras maravilhosas, meus irmãos. Mesmo no meio pentecostal, né? E aqui eu não... permitam-me citar, né? Alguns... Eu cresci ouvindo Osés de Paula, né? Luiz de Carvalho. E o Osés de Paula tem umas... Quantos conhecem o Osés de Paula? Oh, que beleza, tudo da minha época, bênção de Deus. Oh, Senhor. Mas ele tem músicas, assim, letras maravilhosas, bem como Álvaro Tito, Shirley Carvalhais e outros mais, né? E a gente vai descartando, porque é antigo. Por quê? Não existe antigo ou novo, gente. Hoje, com as orquestras, né? Com os próprios meninos do instrumental, a gente pode colocar uma nova roupagem de harmonia. Enfim, a gente pode fazer, né? Tanta coisa. E continuar louvando ao Senhor com letras boas. Porque às vezes a gente quer sempre estar na moda, né? Ou cantar as paradas de sucesso, né? Nada contra, mas às vezes falta essa análise da letra. E às vezes não é nenhuma letra boa. Aqui eu citei algum cantor, tá, gente? Mas só para, né, para dizer assim, de um gosto pessoal meu. Eu ensinei meus filhos a gostar de Osés de Paula. Porque eu gosto. Né? A Sofia e o Léo têm 16, 13 anos, eles conhecem algumas músicas do Osés de Paula. Não podia deixar de conhecer a história do meio pentecostal, dos cantores pentecostais, que, aliás, continua vivo, graças ao Senhor, né? Cantando também. Aí. Mas, além dele, tem outros mais, né? E tem esses inários aqui que eu citei. Gente, a harpa cristã, se não me falha a memória, tem 102 anos. 102 anos. Né? E é uma harpa cristã musicada, né? Com hinos maravilhosos, gente, né? Inspirados. A gente vai descartando, a gente vai deixando fora, às vezes, do culto dos jovens, do culto de adolescentes. Não que tem que sempre ter, mas o que é bom é legal permanecer, gente. Faz parte da tradição, então tem coisa que é legal. Pode colocar lá, é culto jovial, é culto de adolescentes, é um culto mais jovem, bota mais ritmado lá. A harpa cristã tem essa versatilidade, não é verdade? Tem essa versatilidade, você pode colocar. Mas é importante se atentar à letra, porque às vezes a gente fica cantando algumas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Né, evangelho da perfeita saúde, o evangelho da prosperidade. E está tudo embutido nas letras das músicas. E a gente tem aquilo, e a música ensina a gente. Ela é, às vezes, mais didática
que a própria pregação. Porque ela é pedagógica, porque ela fica na mente, ela vai. E às vezes tem gente que constrói uma teologia, uma má teologia totalmente antibíblica por conta de uma canção que foi errada. A mesma responsabilidade que um pregador tem com a palavra de Deus, um cantor evangélico também tem, gente. Porque cantar uma música é expressar uma mensagem que vai ficar na cabeça do povo. E não pode ser mentira, precisa ser verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Né? Verdade. Sim, meu irmão? Sim. Espera aí, deixa só ele levar o microfone aí. A paz a todos. Falando sobre música, eu acredito que a música dentro da igreja ela tem um propósito, que é ir diretamente na alma e no coração da pessoa, porque a pessoa se quebranta. E hoje, analisando algumas músicas, você vê que tem algumas músicas que dificilmente você vê o nome de Deus, Jesus. Muitas músicas são duplos sentidos. Aí você para analisar, você fala assim, aonde que está falando de Deus nessa música? Então eu acredito que para colocar uma música em um grupo, eu acho que as pessoas deveriam analisar e ver o contexto de tudo isso. Para poder depois passar. Porque essa informação vai ser passada para um público que às vezes está esperando algo e às vezes o que chega para ela não é o que realmente está necessitando. Exatamente. Ou que é a verdade, né? Às vezes não passa no crivo bíblico. Então é sempre importante, gente. Exatamente. A pergunta, né? Onde Deus está sendo glorificado aqui? Essa música está, de fato, glorificando a Deus? E aí, gente, é importante a gente abrir a palavra, né? E fazer uma análise bíblica. Se todos líderes, sejam regentes, líderes, ministros de louvor, tivesse cuidado com a palavra, cantor, né? Puxa, essa música que eu vou cantar ao Senhor, mesmo que esteja aí nas paradas de sucesso, né? Passa pelo crivo bíblico? É bíblico? Vai edificar? Traz glória ao nome do Senhor? Traz edificação à igreja? É cristocêntrica, né? Ou nem é bíblica? Né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter, porque a música é pedagógica, gente. A música é didática, ela ensina. E ela passa uma mensagem que fica na nossa cabeça. E se as pessoas gostou da música, porque a música é um conjunto, né? Melodia, letra, harmonia, né? Aí, principalmente se a música te tocou, mesmo que a letra não seja boa, você vai querer ouvir aquela música 1, 2, 3, 4 vezes. Muitas vezes. E a letra vai ficar na sua cabeça depois. E se não for uma letra que passa pelo crivo bíblico? Às vezes ela está te ensinando algo que Deus nunca ensinou e nunca quis para a sua vida. Não é verdade? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Na adoração comunitária. E não ter medo, meus irmãos, né? Nós que estamos à frente, né? Os ministros, os líderes, explique para o seu ministério, explique para o seu departamento, passe isso, né? Converse com as pessoas responsáveis por isso. Isso é importante, né? E vamos deixar esse negócio, música antiga, música... Não, tudo é música, gente, faz parte né? Faz parte ali da nossa liturgia, né? Da nossa história. Existem músicas bonitas aí, né? E aí entra tudo o que eu falei. Qual também outro elemento que faz parte do culto? A oração. Né? A oração é também necessário e essencial ao culto do Senhor. E aqui a gente está falando de uma oração coletiva. E é um cuidado que a gente também precisa tomar, né? Na adoração comunitária, para a gente não transformar, a nossa adoração comunitária em apenas uma adoração individual. Então, às vezes eu vou orar, né, tem os pedidos de oração, né, vamos orar por tal irmão. A gente, né, ouve os pedidos de oração, entra aqui e sai ali. Aí, na hora da oração, a gente começa, Senhor, me abençoa amanhã no serviço, Senhor, abençoa o meu filho, abençoa a minha vida, prospera a minha vida, faz isso, me abençoe. Mas você não orou pelo irmão.
A oração intercessória. Na adoração coletiva, é importante a gente pensar nisso. É uma oração coletiva, que a gente ora uns pelos outros. Não é que você não possa pedir por sua vida, óbvio que sim. Mas você pode se concentrar um pouco nas necessidades dos outros, né? É um período que a gente tem para isso. Para pedir a bênção de Deus também na vida de outros irmãos. Porque a adoração envolve eu, Deus e meus irmãos, né? Qual outro elemento também que faz parte aí para a gente? Revelação, né? Que é dado também pela palavra, mas também por dons espirituais, né? Verdade? E aí a palavra diz, um tem profecia, o outro fala em línguas, o outro interpreta, né? Há também que se ter essa liberdade, né? na adoração. Nós também temos o serviço, gente, por intermédio dos ministérios. No culto tem muitas pessoas servindo, né? Servindo, seja com a música, seja na recepção, seja na diaconia. Então há sempre um serviço a se fazer, né? O cristão, então, sendo um servo do Senhor. E assim vai. São muitos elementos do culto ao Senhor. E aqui é uma pergunta, meus irmãos, para encerrarmos aqui, né? Como melhorar nosso culto a Deus? E aqui eu não estou falando de liturgia, tá bom? Que eu estou falando da nossa atitude. O que a gente pode fazer para melhorar nosso culto a Deus? Muito bem, ler a Bíblia, amar, obedecer e servir a irmã, seguir, né? E seguir. A irmã disse. Muito bem. A gente, essa preparação prévia que a gente tem no nosso devocional ajuda na adoração comunitária, sim ou não? Né? Ajuda. Aliás, é necessário até. O que mais a gente pode fazer para melhorar? Reverência. Tudo bem. Eu acho que a gente perdeu um pouco, meus irmãos, essa reverência. Às vezes nós ficamos muito irreverentes no culto, né? São 2 horas de culto, né? É sempre legal, né? Minha mãe fazia uma coisa em casa que eu procuro fazer com os meus filhos. Antes da gente ir para o culto, a gente teria que ir no banheiro, tomar pouca água, para não dar vontade de ir no banheiro no culto. Tinha toda uma preparação, uma disciplina, né? Isso foi tão bom conosco, né? Com a gente lá de casa, com os filhos, que hoje eu passo para os meus filhos isso. É importante a gente não ficar andando, né, gente? Então, tem gente que na hora da palavra dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de tomar água, dá vontade daquilo, e ele não tem reverência, ele não presta atenção na palavra, ele não tem reverência perante o culto, às vezes fica conversando demais, né? Tem gente até que fica constrangido, o celular de repente liga, não desliga mais, e ligou lá no status e não sai mais, e trava, e a pessoa fica preocupada, porque ele esqueceu de desligar o celular, esqueceu, enfim. Então, eu acho que são algumas coisas para a gente pensar. Talvez 2 horas de culto não é hora, às vezes, para a gente ficar naquela comelança, né? Não sei. Pensar em algumas coisas para melhorar a nossa questão de reverência. E a começar de mim, meus irmãos. Falo isso com muita humildade, porque eu também preciso disso. A gente ter reverência. A gente prestar completa atenção no culto. Participar do culto. Não ser só um telespectador. A gente não veio para assistir o culto. A gente veio participar do culto. Prestar culto. Né? Nós prestamos culto ao Senhor. Nós viemos a esse encontro com o Senhor. E ter essa consciência é importante. O que mais? Para a gente encerrar. A gente pode fazer para melhorar o nosso culto. Eles estão tímidos, né? A irmã Raquel já citou uma frase que resumiu tudo. Ai. Muito bem. Para finalizar, meus irmãos, venha para o culto, que nós venhamos ao culto com propósito, meus irmãos,
de render glória ao Senhor, na verdade. Nós vamos encontrar com o Senhor ali, com os nossos irmãos, para adorarmos ao Senhor. Precisa ter esse propósito. E essa adoração inclui oração, palavra, ouvir palavra, uso dos dons e a contribuição também. Também. Porque contribuir é o ato da gente devolver a Deus aquilo que lhe é devido. Não é o quanto do meu dinheiro eu vou ficar para mim, é o quanto do dinheiro que Deus me proporcionou. O dinheiro é dele, eu vou devolver para ele. Eu sou mordomo. E no culto também a gente aprende isso. O ato de contribuir e servir é muito importante. Para finalizar, meus irmãos, eu queria ler aqui o que eu vi em um livro de um pastor que escreveu sobre o culto. Ele diz assim: em essência, o culto cristão é um encontro de Deus com o seu povo, no qual se estabelece um diálogo. Deus fala à sua igreja através da sua palavra e a congregação expressa sua adoração ao Senhor mediante orações, ofertas e hinos. Como povo de Deus, encontramos realização no culto e publicamente revelamos o significado de Deus para a nossa vida, mostrando o que Deus é, fez e faz. Por isso, cultuamos a Deus para expressar em fé nossa adoração, louvor e gratidão. E sabem qual é a bênção ou a consequência disso? Deus fala e o homem adora. Ele se mostra e o homem contempla. Ele abençoa e o homem louva. A adoração comunitária é a mais importante e permanente atividade aqui e na eternidade. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que o nosso culto a Deus seja em espírito e em verdade. Isso, e o culto precisa ter ordem e decência. Tá bom? Exatamente, a liturgia precisa ser com ordem e decência. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, meus irmãos. Paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Estava falando que a irmã Raquel falou tudo mesmo, né? Irmã Raquel. Muito bem. Obrigado ao pastor Osiel por mais essa aula que ele nos trouxe, uma aula maravilhosa, que a gente refletiu, né, a questão de como é o nosso culto. Eu estava lembrando de uma expressão em latim que significa corandeu, que significa viver, literalmente viver diante de Deus, né? É estender o significado do culto para o dia a dia. Amanhã cedo, a hora que a gente levantar para trabalhar, a gente está diante dele, né? Qualquer coisa que nós estamos fazendo, estamos diante dele. Então, corandeu, viver a vida diante da face de Deus. Inclusive quando a gente peca também, né? Estamos diante de Deus também. É para a gente lembrar dessa questão também, tá? Muito importante. É isso aí. Muito bom, pastor Ziel. Vamos lá, né? Vamos procurar todo mundo melhorar no culto. Eu estava lembrando também que quando eu era criança, isso já faz um bocado de tempo, né? O meu pai, minha mãe, o que nós vamos fazer na igreja, né? Nós vamos adorar a Deus, né? Sempre eles nos ensinaram dessa forma. Então, porque a gente, moleque, né, chegava na igreja, gostava de correr bastante, né, como toda criança. Então, nós vamos para a igreja não para correr, para adorar a Deus, né? Sempre fui ensinado assim pelo meu pai e pela minha mãe. Muito bom. Muito bem, vamos lá. Semana que vem não haverá EBD presencial. Haverá apenas online, ok? A nossa EBD vai ser apenas online, pelo Facebook, né? Apenas, né? Pelo Face. Com o pastor Val, né? Que vai trazer a próxima lição. E a próxima lição vai tratar da relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Uma lição também maravilhosa e muito oportuna e importante para nós nos nossos dias, né? Então, a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Haverá batismo, né, aqui na semana que vem, às 9 horas da manhã, e é por isso que não haverá escola, né? E no mesmo horário, então, vai ser transmitido essa aula pelo pastor Val, né, que ele vai estar aqui também, mas em outra dependência aqui da igreja, na sala lá em cima,
transmitindo a palavra de Deus nessa lição. Ok? Então não perca, se você que não virá ao batismo e puder acompanhar, então é só sintonizar aí no Facebook para você também ser edificado com mais essa lição. Amém? Pois não. Sim. O pai está dando a sugestão de a gente levantar, né, não perder, né, a disciplina, né, de levantar cedo aos domingos, venha para o batismo e depois vai ficar gravado também. Você pode assistir em casa também durante a semana ou quando você quiser. Né? Venha 8 horas também, porque tem consagração, né? Pastor Doni está aí. Visitas, temos alguém nos visitando hoje? Sim, pastor? Pastor Paulo? Jardim Fortaleza, e a nossa irmã Silvaneide, né? Esposa do pastor Paulo. Sejam bem-vindos, queridos. Venham sempre, é sempre um prazer recebê-los aqui com a gente aqui na sede para adorarmos a Deus, né? Na EBD também, que aqui também estamos aprendendo e adorando ao mesmo tempo, né? Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Só os nossos irmãos? Acredito que sim, né? Alguém atualizou a versão essa semana? Ficou mais novo? Não? Ninguém? Ok. Então vamos aos avisos. Nós teremos nosso culto de celebração com transmissão pelas redes sociais. Tem ensaio da orquestra às 16, do Madrigal às 17h30 e do Maranata às 18h. Vamos nos colocar já em pé para a gente orar e agradecer a Deus por essa aula que Ele nos deu, mais a CBD. Vamos continuar orando pela esposa do Vitinho, pela filha da nossa irmã Raquel, pela nossa irmã Raquel que está batalhando aí também, né, pela sua saúde, mas Deus tem dado graça, né? A cada dia é uma vitória. O nosso irmão Wagner, nossa irmã Giovana, nosso irmão Irineu, a minha tia Ivete, nosso irmão Eliseu, pastor Ari, o nosso irmão Robinho, nosso irmão Noranei, a filha do pastor Sérgio, né, o Mateus, neto do pastor Clementino, enfim, e todos os demais pedidos que estão sendo citados, né, todos os domingos aqui, e a lista está bastante grande, né? É o pastor Doni que faz essa oração, né, todos os domingos à noite, e a lista tem sempre aumentado, né, pastor Doni? Sempre aumenta, né? Sempre aumenta. Tá? E vamos orar também pela paz no Oriente Médio e no mundo, né? Ontem teve um atentado lá nos Estados Unidos, enfim, o mundo jaz no maligno, né? A gente vê o mundo aí em polvorosa, com falta de Cristo, né? Que Cristo é o príncipe da paz, Ele é paz, então falta Cristo para o nosso mundo e nós temos a obrigação, né? A missão, né? De estar levando Cristo para essas pessoas que só pensam no aqui e agora, né? Vamos orar pela paz no nosso mundo, né? Vou pedir então para o pastor Doni, pode vir, pastor Doni, orar conosco e também nos dar a bênção apostólica. Obrigado ao João e ao Ricardo pelo apoio na técnica. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus querido, por esse período que o Senhor nos tem concedido de aprendizado da Tua Palavra, por usar, Senhor, o Teu servo, ó Deus, como Teu instrumento, ó Deus querido, e nos trazer essas importantes, Senhor, e relevantes assuntos tratados nesta manhã. Queremos Te agradecer, ó Deus, por cada vida, por cada família, por cada lar representado, onde nesta manhã este estudo, Senhor, teve e ainda continuará tendo alcance, Senhor. Que a Tua Palavra possa restaurar vidas, libertando, salvando, curando, transformando. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos também, ó Deus, por cada nome que foi citado, ó Deus, os Teus servos que estão enfermos, que estão no leito. Que as Tuas mãos nesta manhã, Senhor, alcance-os e opere, Senhor, o milagre em cada vida. Aqueles que aqui adentraram, Senhor, enfermos, que sejam curados pelo poder da Tua Palavra. Abençoa, Senhor, a cada povo, abençoa, Senhor, as nações, trazendo, Senhor, a paz, trazendo, Senhor, a Tua paz, Senhor, em cada coração. Dá-nos um dia de bênção, um domingo, Senhor, em família, de comunhão, e que possamos logo mais, Senhor, estarmos retornando aqui, ó Deus, para apresentarmos a Ti, entregarmos a Ti, ó Deus, o nosso culto, entregarmos, Senhor, a nossa oferta, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai. Leva-nos em paz, em segurança, é o que nós Te pedimos no nome de Jesus.
Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com essa igreja hoje e com ela permaneça para todo sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus, que Deus vos abençoe.